Para compreendermos melhor esse capítulo, precisamos recordar que na sociedade hebraica antiga a mulher era vista principalmente dentro do contexto familiar e doméstico, com responsabilidades essenciais para a vida e para a continuidade do povo. Os principais papéis desempenhados pela mulher naquela sociedade eram de esposa e mãe, pilares da família e responsáveis pela criação dos filhos. Educadora dos filhos, transmitem a fé e os valores espirituais no lar. Administradora do lar, cuidavam da casa, dos bens e dos servos. Transmissora da fé e das tradições, guardavam e ensinavam as leis, costumes e histórias do povo. Trabalhadora nas atividades domésticas e agrícolas, contribuíam diretamente para o sustento da família. Apesar das limitações, a mulher era indispensável dentro da família e fundamental para a formação espiritual e moral do povo de Israel. As mulheres possuíam os seguintes direitos: podiam casar, podiam administrar a casa, podiam participar das festas religiosas, podiam fazer votos. Algumas exerciam profecia e liderança. Havia, no entanto, muitas diferenças no trato dado aos homens e às mulheres. No tocante à herança, o direito dos homens era amplo, enquanto as mulheres dependiam do que seus filhos recebessem. O sacerdócio era permitido para homens e proibido para mulheres. O governo e a liderança eram quase sempre exercidos por homens, com raríssimas exceções femininas. Homens podiam frequentar escolas e sinagogas, mas as mulheres recebiam apenas a educação em casa. O testemunho jurídico de um homem era valorizado, e o da mulher, bem menos. Por fim, homens eram contados nos censos, e as mulheres não. Mas a história feminina caminha para sua plenitude com Jesus. Diversas mulheres marcaram o ministério de Jesus. Cada uma teve um papel único e essencial no propósito do reino. Maria, mãe de Jesus, pode ser considerado o exemplo máximo de fé, obediência e confiança em Deus. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Maria de Betânia foi discípula dedicada aos ensinamentos de Jesus. Marta, irmã de Maria e de Lázaro, foi exemplo de serviço e hospitalidade. E Joana, esposa de Cusa, sustentava o ministério de Jesus com seus recursos. Outras mulheres tiveram experiências com Jesus que nos servem de exemplo. A mulher samaritana foi a primeira missionária entre seu povo. A mulher cananeia serve como modelo extraordinário de perseverança na fé. A viúva pobre é exemplo do verdadeiro desprendimento. A mulher adúltera exemplifica a misericórdia de Jesus. A mulher hemorroíça exemplifica que a fé vence o sofrimento. E a viúva de Naim, que recebeu a compaixão de Jesus. Jesus reconheceu o valor, a fé e a capacidade espiritual das mulheres, integrando-as ao seu ministério e revelando-lhes o amor e os propósitos do Pai. Feitos esses esclarecimentos, passamos ao capítulo do livro, cujo personagem principal é Simão Pedro. O discípulo recordou que a lei que os regia mandava apedrejar mulheres que se dedicavam à prostituição. Por esse motivo, ele receava que Jesus, que sempre acolhia essas mulheres, pudesse ser vítima de alguma perseguição. Jesus explicou a Simão que a mulher não se pervertia sozinha, mas que o homem lhe destruía a vida. O mestre recordou que se a lei previa o apedrejamento, também obrigava a amar o semelhante como a si mesmo. Logo, era dever amar tanto a mulher caída como o homem que havia determinado a queda dela, pois este era ignorante, e aquela, sofredora. Simão perguntou então a Jesus se a mulher era superior ao homem na sua missão terrestre, ao que Jesus respondeu que uma e outro eram iguais perante Deus, e que as tarefas de ambos se equilibravam no caminho da vida, completando-se perfeitamente. Mas o Cristo recordou que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Jesus acrescentou que em todas as realizações humanas sempre há o traço da ternura feminina, levantando obras eternas na edificação dos espíritos. A história humana está repleta de nomes famosos, todos filhos de heroínas desconhecidas, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais marcantes. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino, para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo,
Porque, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem perecer como um castelo de falsos esplendores. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica, dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Humberto de Campos finaliza o capítulo recordando que Maria, mãe de Jesus, permaneceu ao lado do filho até os instantes finais de seu martírio. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus reaparecer no domingo de Páscoa. Enquanto isso, os homens, seus discípulos, discutiam se Jesus deveria ter agido como Cordeiro de Deus ou como Messias guerreiro. Isso demonstra a amorosidade e submissão da mulher à vontade de Deus, enquanto o homem discute coisas mundanas. No próximo vídeo trataremos do estudo do capítulo 23 do livro Boa Nova. Até lá!